Olá, pessoal. Meu nome é Pedro Arcoverde, eu sou médico psiquiatra e fui convidado para fazer a apresentação a respeito do Janeiro Branco. Eu sou médico pela Universidade Federal Fluminense, sou psiquiatra pelo Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, tenho especialização em psiquiatria da infância e adolescência pela URGS-HCPA e também sou terapeuta cognitivo-comportamental e terapeuta focado nos esquemas. Atualmente, eu atuo em nível particular e também como preceptor e diretor do Centro de Estudos do CPRJ, o Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro. Hoje, o que eu vou conversar com vocês? Eu vou falar um pouco sobre o que é a campanha Janeiro Branco, o que é a mente, o que é cuidar de saúde mental e o que a gente precisa para estar bem e quais são as nossas necessidades mentais mais básicas. Primeiro, falando sobre a campanha do Janeiro Branco. Por que a gente tem essa campanha? Bom, janeiro, vamos ver aqui, ele é um mês, né, de expectativas e um mês de reflexões. Ele é um mês que é marcado pelo final do ano que estava anterior e o começo de um novo ano. É uma época que é muito comum da gente criar as nossas resoluções, as nossas planejamentos, as nossas ideias, as nossas expectativas para o próximo ano e refletir as nossas conquistas. Então, ela é uma época muito marcada para olhar para si, para olhar para você e refletir sobre o que você conseguiu. E não obstante, ela acaba sendo uma época em que causa frustração para muitas pessoas. É uma época em que muitas vezes a gente está chateado com a gente porque não conseguiu cumprir os planos do último ano, porque não teve conquistas para mostrar. Então é uma época de muita reflexão sobre o nosso estar no mundo. E por que branco? Branco vem da ideia de ser uma página em branco, um novo começo, e como que a gente vai preencher esse espaço. Então, vamos falar um pouco sobre o que é a nossa mente e como que a gente pode cuidar dela. Bom, isso é importante porque o Janeiro Branco ele não está levando em conta apenas um risco em específico. Ele não está, não é que nem o Setembro Amarelo, que a gente faz uma conscientização sobre o risco de suicídio, ou sobre o Abril Azul, em que a gente faz uma campanha de conscientização do transtorno do espectro autista. A gente está fazendo uma campanha com o Janeiro Branco de valorização da saúde mental como um todo. A OMS já colocou que cerca de 30% da população mundial vai estar sob algum grau de algum problema mental. E esses dados são ainda mais alarmantes quando a gente vê a população é, em sua totalidade. Por exemplo, ao longo da vida, um quarto das pessoas, uma em cada quatro, vai ter algum transtorno mental, quer ele requeira remédio para tratar ou não. Um quarto das pessoas, 25%, vão ter algum tipo de transtorno mental ao longo de sua vida. A prevalência geral na população é que de uma em cada cinco pessoas está em algum tipo de sofrimento mental e precisando de ajuda. As taxas de suicídio, bom, só de pensamentos suicidas costumam ter uma média de 17 em cada 100 pessoas tem algum pensamento sobre morte ao longo do ano. E em crianças e adolescências, a gente já tem uma média que 10 a 20% vão estar com algum problema de saúde mental. Seja um problema mais crônico, que vem acompanhando eles e levando a uma dificuldade escolar, uma dificuldade de socialização, uma dificuldade de fazer amigos, como é o caso do TDAH, do TOD, do autismo, ou um problema mais agudo, que acometeu a criança de forma súbita, como um episódio ansioso, um episódio depressivo. Ou seja, é muito importante a gente aprender a olhar para a saúde mental, porque ela tende a ser muito negligenciada. Vamos falar mais à frente sobre isso. Para a gente entender, né, sobre a mente e sobre saúde mental, a gente primeiro tem que entender o que é a mente. E o que é a mente? Por que é tão difícil a gente cuidar da saúde da mente? Porque ela é um conceito muito abstrato. A mente, ela pode ser definida como a totalidade de todos os processos emocionais, cognitivos e integrativos que a gente está tendo de associar da nossa percepção da realidade acontecendo ao mesmo momento. Complicado, né? A mente, ela é um campo muito
amplo de estudo. A gente tem filósofos estudando sobre o que é a mente, nós temos neurocientistas, nós temos psiquiatras, psicólogos, porque a mente ela não é um fenômeno simples de se explicar. Ela é tanto um resultado de múltiplos processos, como por si só é um processo independente, que pode acarretar mudanças no corpo. Uma mente que está, por exemplo, com muitas preocupações, uma mente que está passando por diversos problemas, ela vai fazer alterações no corpo que, por exemplo, vão fazer com que ele gere um processo tensional, um processo de tensão, um processo que deixa o corpo duro, travado e pode evoluir para uma síndrome ansiosa. E o contrário também pode acontecer. Uma doença no corpo, como por exemplo uma dor crônica, um estado de alerta súbito, pode fazer alterações importantes na nossa mente, no curto e no longo prazo. Então, a mente, ela não é uma entidade única e nem está dissociada do corpo. Ela é uma peça integrada que está acontecendo a todo momento da nossa consciência. Por isso que cuidar da mente não é só, mas é também estar cuidando do corpo, estar cuidando das condições que cercam esse corpo, né? Para a gente ter uma boa mente, a gente tem que estar num bom trabalho, um trabalho que respeite a gente, que nos dê tempo para ter um pouco de vida, para poder ter o nosso lazer, a nossa atividade social. A gente precisa estar com uma boa alimentação, a gente precisa estar com bom tempo de descanso. A gente precisa ter novidades que façam a mente se sentir, é, novidades que façam a mente se sentir intrigada, que façam ela se sentir estimulada. Mas a mente por si só, ela também tem uma saúde própria. Se a nossa mente está boa, ela também vai afetar o quanto que a gente vai se relacionar com aquilo que está à nossa volta. Se a nossa mente está boa, ela vai afetar como é que a gente vai absorver as informações. Não basta as informações por si só estarem saudáveis. A mente tem que estar saudável para absorver de forma saudável essas informações. Então é uma constante, um equilíbrio constante que a gente busca entre mente e corpo. E agora eu queria falar então um pouquinho sobre o que que a mente precisa para estar saudável. A gente não pode confundir cuidar da mente com apenas, né, cuidar das coisas que estão em volta da nossa vida, como, por exemplo, claro que é uma medida para a mente a gente melhorar uma relação de trabalho, uma relação com os outros, mas nós precisamos de um investimento direto na mente, atendendo algumas necessidades básicas. E isso também serve para a gente pensar até como é que a gente vai cobrar políticas públicas de cuidados da mente. A gente não pode ter, por exemplo, aceitar que esteja sendo dito que cuidar da mente foi você fazer um investimento para melhorar o trânsito. Mas, ao mesmo tempo, é um investimento que melhora a ajuda da mente. Que bom, mas também precisamos de cuidados específicos, precisamos de profissionais disponíveis que possam nos orientar, precisamos de um local de tratamento para o nosso filho que tem autismo, nós precisamos de todo um conjunto de cuidados que vai fazer com que a mente seja saudável. Mas agora vamos falar especificamente sobre algumas necessidades que cada indivíduo tem para cuidar da mente. Essas necessidades, eu vou usar o modelo da terapia cognitiva focada em esquemas para falar das necessidades básicas que uma mente precisa para ser saudável. Esse modelo de terapia acredita que a nossa mente tem algumas necessidades que, quando estão sendo atendidas, nos proporcionam ser uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais capaz de lidar com os problemas que aparecem. E vamos falar ela nas regras na ordem de importância com que elas aparecem na nossa vida. A primeira necessidade básica que a mente tem é a necessidade de afeto. E o que que é afeto? Afeto não é apenas o carinho, o cuidado. Afeto tem a ver com a necessidade humana de se afetar, de ter uma relação com outras pessoas. O afeto está acontecendo a todo momento que nós estamos no sentido incluídos na sociedade. O afeto ocorre quando a gente fala com alguém e quando a gente escolhe não falar. O afeto ocorre quando a gente decide ser educado com alguém, mas também ocorre quando a gente decide ser implicante ou fechado num trato.
A verdade é que nós todos vamos precisar de afetos. O afeto é o que faz a gente se sentir aceito e importante. E é ele que nos protege quando a gente está se sentindo vulnerável, que é aquela sensação que a gente tem de não estar dando conta das coisas, aquela sensação de que a gente precisa de um guia, porque a gente não está sabendo o que fazer. É através dos afetos que a gente tem conforto quando está assustado. É através dos afetos que a gente é orientado quando está perdido ou confuso. E cada um precisa da sua quantidade e intensidade de afetos diferentes. Tem pessoas que vão querer ser mais escutadas quando estão mal. Tem pessoas que vão querer ser abraçadas, beijadas quando estão mal. Tem gente que vai querer saber que tem gente disponível quando está mal. E são essas relações de afeto que ajudam a deixar nossa mente mais segura. É através de afetos saudáveis, disponíveis, que a gente cria o que a gente chama de um apego seguro e faz com que quando a gente está verdadeiramente sozinho, a gente consiga ser uma boa companhia para a gente. É através dos modelos das pessoas que cuidam da gente, quando a gente precisa, que a gente consegue cuidar de nós mesmos quando a gente não tem, naquele momento, alguém disponível para a gente. Então, afeto é o mais importante das nossas necessidades mentais. É por isso que a gente hoje em saúde foca tanto em relações tóxicas, porque a gente não quer afetos que nos deixem inseguros, afetos que nos façam ficar com medo, afetos que nos façam mal. É por isso que a gente foca tanto em tempo para poder se relacionar, tempo para poder estar com a família, para a gente poder construir esses afetos. É por isso que a gente, em saúde mental infantil, foca tanto em como que os pais estão criando as crianças e como que a gente pode ajudar nisso, porque a gente está criando os primeiros modelos de afeto. Afeto, então, é a nossa primeira e maior necessidade básica. A gente já começa a vida precisando dela. Quando a gente sai do corpo de nossa mãe, a gente não está preparado para a vida. E são os primeiros afetos que ela dá que vão começar a marcar um processo que é longínquo, um processo que é contínuo, porque não é só naquele momento, é durante toda a vida que os afetos seguros que vão deixando a gente preparado para encarar os problemas subsequentes. Então, ele é importante tanto para a criança quanto para o idoso, por exemplo. Quantas vezes a gente não vê quando que um ciclo de um idoso, por exemplo, fica mais restrito, quando ele para de trabalhar, diminui muito as relações de afetos deles. Os colegas não estão ali, os filhos não estão mais tão presentes, eles estão construindo a própria vida. O quanto que ele não começa a definhar. Por quê? Falta de afetos. Então, a gente é muito importante que a gente pense na nossa vida as pessoas que a gente mantém em volta e a qualidade da relação que a gente constrói com elas. Nossa segunda necessidade mais importante é a de autonomia. Depois da gente estar sendo cuidado, da gente estar sendo quisto e protegido, a gente tem que começar a poder a caminhar com as nossas pernas, como uma criança que começa a se aventurar. E nisso a gente precisa ter as nossas escolhas validadas. A gente precisa sentir que o que a gente decide é importante. E a gente precisa contar com apoio para finalizar os nossos projetos. Mesmo que não seja da melhor forma possível, aquilo não seja o melhor para o momento, ainda é a nossa forma de estar tentando resolver um problema. E é importante a gente ser orientado e guiado, se aquela forma não for a melhor, mas sempre validando as nossas ideias, sempre ajudando a gente a sentir que fez parte do processo de tomar conta da nossa vida, para a gente depois se sentir seguro de fazer isso sozinho. Nós precisamos, então, ser incentivados naquilo que nós fazemos. Mesmo que fosse uma atividade que talvez alguém já esperasse para a gente, cada um vai ter o seu tempo, e é sempre importante a gente estar validando a tentativa de alguém de ser mais autônoma. A gente tem que estimular a autonomia desde cedo para poder a pessoa se desenvolver como alguém independente. A independência nada mais é do que um conjunto de modelos que a gente criou ao longo da vida que foram estimulando a nossa autonomia. É ela que faz, quando a gente passa por uma dificuldade que a gente não conhece, a gente saber, eu vou dar um jeito, porque eu já dei um jeito em várias coisas. Eu vou dar um jeito e sei que posso contar com tais pessoas ou tais recursos para me ajudar. Então, a autonomia é a nossa segunda necessidade mental mais importante.
Limites realistas. Depois que a gente começa a andar, começa a explorar o mundo, a gente ganha uma enorme capacidade, uma capacidade de começar a atender por conta própria as nossas vontades e necessidades. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a ter que lidar com frustrações, porque nem tudo vai estar disponível para a gente e nem tudo a gente vai poder fazer. Ter contato com formas saudáveis de limites é uma necessidade. Ter contato com uma forma de limites vai acontecer naturalmente a partir do momento que as pessoas precisam de coisas diferentes e essas coisas vão se esbarrar. Então, melhor é que elas sejam apresentadas de uma forma gentil, de uma forma afirmativa, de uma forma assertiva, porém respeitosa. Você não pode ter tudo o que você quer, porque outros também vão querer. E tá tudo bem você querer, você só não vai poder. Ou não vai poder agora, talvez você possa mais tarde, ou possa de outro jeito, ou realmente talvez aquilo não esteja mais disponível. Mas é importante que essa passagem seja feita de uma forma gentil, para que a pessoa possa internalizar isso como um fato da vida e não como um fato que é feito contra ela. Ser apresentado a limites realistas de forma gentil faz a gente se cobrar menos, faz a gente ser mais gentil com nossas falhas e nos responsabilizarmos mais por soluções alternativas para aquilo que a gente não consegue fazer. A gente poder reconhecer que termos limites não é a gente justificar as nossas ausências, é pelo contrário, a gente poder aceitar que às vezes a gente vai ter que seguir outro caminho. E quando a gente recebe limites de forma gentil, de forma realista e respeitosa, a gente também pode dar isso aos outros e aceitar a falha e limite natural dos outros. Espontaneidade e lazer. Espontaneidade e lazer também poderia ser chamado de relação com o mundo. O mundo, ele tem limites, ele tem exigências, ele tem regras, ele tem compromissos e condutas que têm que ser respeitados. Porém, a nossa mente, ela é feita para se aguçar com a novidade. A nossa mente ela foi feita para explorar, para absorver e associar estímulos. É só quando a gente tem um estímulo novo que a gente se sente empolgado com as coisas antigas. Se a gente sempre tivesse os mesmos estímulos a toda hora, a todo momento, nós iríamos enjoar da vida. E para a gente poder curtir esses estímulos quando eles aparecem, a gente tem que poder ter espontaneidade, a gente tem que poder ter tempo de lazer para curtir verdadeiramente as coisas que aparecem na vida. É podendo curtir os momentos de espontaneidade e lazer que fica mais fácil a gente aceitar os limites, que fica mais fácil a gente aceitar as frustrações e aceitar aquilo que a gente não pode ter. É tendo esses momentos que a gente se torna uma pessoa mais experimental, uma pessoa que se sente mais segura para tentar coisas novas e se sentir empolgado com a vida. É muito importante, então, que a gente valorize desde cedo a curiosidade e a necessidade de ter tempo de espontaneidade e lazer. Isso vale para todos os momentos. De novo, pegando, a gente às vezes pensa muito em criança, né? A necessidade de brincar, mas o adulto também precisa do momento de lazer dele com os amigos. Sem espontaneidade e lazer, a gente vira uma pessoa muito fechada para o mundo. A gente vira uma pessoa que não tenta coisas novas, uma pessoa que fica muito facilmente travada, sem gostos próprios e com mais tendências à melancolia, que é uma síndrome que vem da falta de estímulos de qualidade. Estímulos são que nem alimentos. Por mais que você tenha um ou outro estímulo muito saudável, se você não tiver diversidade, uma hora vai faltar alguma coisa e o corpo vai se desnutrir. Então é muito importante que a gente possa ter tempo e qualidade na nossa espontaneidade e lazer. Ela é uma necessidade mental. Por fim, é muito importante que a gente tenha a capacidade de nos expressar. A gente falou do afeto, que é uma característica com a qual a gente já nasce precisando, é a mais importante das nossas necessidades mentais.
A gente falou da autonomia, de que a gente tem que poder se sentir confiante para caminhar com nossas próprias pernas. A gente falou da nossa dos nossos limites realistas, que a gente tem que entender que por mais que a gente queira muito explorar esse mundo, vão ter coisas que a gente não vai conseguir fazer a todo momento, ou coisas que estão fora do nosso alcance. Falamos da importância de nos relacionarmos com esse mundo, com a espontaneidade e lazer, e conforme nós vamos crescendo, nós vamos ganhando a capacidade de nos relacionarmos com nós mesmos, nos relacionarmos com os nossos sentimentos e nos relacionarmos com as nossas crenças. E a gente tem que ter o direito de ter a nossa própria opinião e de podermos sentir aquilo que nós estivermos sentindo. E para isso é uma necessidade mental que os nossos sentimentos sejam validados, que as pessoas entendam que por mais que elas discordem da gente, eu tenho o direito de me sentir de um determinado jeito. Mesmo que eu possa mudar depois, quando for me explicado novos limites, mesmo que eu possa mudar depois, porque eu ganhei novos dados que me fizeram ganhar novos horizontes, novas perspectivas, a minha emoção naquele momento ela tem um sentido que não precisa ser concordado, mas ele precisa ser validado, porque deve ter um bom motivo para eu estar me sentindo daquele jeito. A minha emoção é um indicativo de alguma necessidade minha, de alguma percepção que eu tive. E eu tenho que poder ter o direito de olhar para ela, porque do contrário, como é que eu vou dar aquilo que eu preciso para mim? Como é que eu vou verificar aquilo que eu estou necessitando para ser uma pessoa melhor e mais completa? É muito importante que a gente tenha o nosso direito de autoexpressão bem trabalhado para a gente também poder aceitar a expressão do outro. Cuidar da saúde mental também faz a gente valorizar a saúde mental do próximo. Através dessas cinco necessidades, eu espero ter trazido um pouco de conteúdo e informação sobre o que que a mente precisa para ser saudável. Espero que, se alguém que esteja precisando, que tenha notado o quanto que está faltando na vida dela algum cuidado nas suas necessidades básicas, que procure ajuda, porque é para isso que serve o mês do Janeiro Branco, para você fazer a valorização da sua saúde mental. É isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Eu vou deixar de lembrança a minha página no Instagram, onde eu falo um pouco sobre saúde mental de adultos e de crianças. Lá eu tenho um post, por exemplo, das cinco necessidades básicas, onde eu falo parte do conteúdo que eu falei aqui na apresentação de hoje. E também falo um pouco mais sobre algumas outras coisas que facilitam a ter uma relação saudável com seus filhos, uma relação saudável consigo mesmo, com seus amigos, e respondo a dúvidas. Aqui está o meu Instagram. Vocês podem me encontrar por drpedroarcoverde.psiquiatria e também procurando pelo meu antigo link, o espia.me. Espero poder contar com vocês lá e espero ter ajudado vocês um pouco hoje. Muito obrigado pela oportunidade e tchau, tchau.